Fala galera, tudo bom com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também. Nesse vídeo eu vou abordar um assunto um pouquinho mais avançado do React, tá? Que são os High Order Components, que são mais uma maneira que o pessoal do React criou para estar auxiliando a gente na reutilização de componentes, lógica, regra de negócios e afins, beleza? Para exemplificar aqui, meu projeto foi criado com CRA, né? Excluí algumas coisas que não tem necessidade para gente. E eu já codei bastante coisas aqui que vão auxiliar a gente a entender de fato o que é o High Order Components. Para o vídeo não ficar maçante, de eu codando desde o início, certo? Então vou explicar para vocês aqui o que eu fiz. Beleza? Eu criei uma pastinha chamada Components, que vai ter o nosso componente de loading, que vai simular, por exemplo, um spinner nosso. Beleza? Eu também criei uma pastinha chamada Posts, que vai ter um index e um list posts. O que seria o nosso index? O nosso index vai ser como se fosse o cabeçalho e o list posts o nosso filho. No nosso cabeçalho, a gente vai fazer uma requisição HTTP numa fake API, que no caso eu escolhi aqui o JSON Placeholder para a gente fazer. Vamos pegar os posts aqui, certo? Ele está listando alguns posts aqui para a gente. Então é o seguinte, galera, eu coloquei um set timeout aqui também para dar um delayzinho aí para a gente ver o que eu quero explicar para vocês. A gente criou um estado, né, para armazenar o que vem da API. E como a gente está usando o TypeScript, a gente criou uma interface, né, que é o que vem aqui do JSON Placeholder. No momento a gente vai usar só o ID e o title. Beleza? E é o seguinte, a gente chama a nossa função aqui no useEffect e a gente passa os nossos posts para o nosso componente filho aqui, certo? Que é esse list posts. Ele recebe uma propriedade chamada posts, que é do tipo posts, né? Uma array de posts, e faz a nossa iteração aqui. Até aí tudo bem. A gente tem um componente chamado users, que faz a mesma coisa que o post faz, só que é com usuários. Beleza? Que eu nem vou mostrar aqui por enquanto. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal? Aqui no nosso posts, qual que seria o mundo ideal aqui? Todo bom programador que se preze tem que dar um bom feedback para o usuário, certo? Então aqui, por exemplo, quando eu dou um recarregar aqui, a tela fica parada, branca, e só depois aparecem os dados, beleza? Então, o que aconteceria aqui? A gente colocaria uma condição ternária aqui, por exemplo, que pode ser se posts.length for igual a 0, eu mostro o meu componente loading lá, tá? É o que a gente criou lá, que vai simular o nosso spinner. Caso contrário, eu mostro o meu list posts. Vamos salvar, se a gente voltar lá e recarregar, vai acontecer, lógico, chamou o nosso spinner, depois chamou nossos posts, beleza. Agora imagine, pessoal, e isso é muito comum, que toda vez que a gente for fazer uma chamada HTTP para buscar dados, a gente tem que fazer isso daqui. Toda vez se post igual a 0, load, se não list posts. Fica muito maçante, né? Isso daqui, ó, não precisa ser essa condição, entendeu? Se você quiser criar, por exemplo, um estado que armazena se está carregando ou não, pode ser também. Mas a ideia aqui é mostrar o quanto que fica moroso ficar fazendo isso toda vez para mostrar, dar um feedback para o usuário e logo depois mostrar nossos dados. Então, no exemplo que eu vou dar aqui, eu vou criar um High Order Component para solucionar justamente isso aí. Eu vou abstrair essa lógica de carregamento dentro do meu High Order Component. Então, para ficar mais fácil de entender, eu vou criar aqui, né? Vou codar aqui mesmo, vocês vão entender melhor. Eu vou criar uma pastinha chamada Rock, que vem de High Order Components, beleza? E aqui eu sempre gosto de dar o nome do que eu estou trabalhando no caso. Como eu estou trabalhando com loading, eu coloco um loading, coloco um rock na frente, para eu entender que ele é um High Order Component.
Não sei se eu comentei lá no começo, mas o HiOrderComponent, ele é uma função que recebe um componente e retorna um componente. Então, eu vou começar aqui exportando uma função. Aqui também eu gosto de dar o mesmo nome, né, no caso ali do nosso arquivo, que vai ser loading_rock, certo? Vai ser o nosso componente aqui. Como eu disse, ele precisa de um parâmetro, porque ele é uma função que recebe um componente como parâmetro e retorna um componente. Beleza? Então, para exemplificar, eu vou colocar param_component. E aqui, pessoal, como a gente está usando TypeScript, é um pouquinho mais chatinho, a gente tem que tipar esse cara. E esse cara, ele é do tipo React. Na verdade, não é do tipo React, ele é da biblioteca do React. Ele é do tipo Component Type. Beleza? Feito isso daqui, a gente tem que passar mais um detalhezinho aqui, que pode parecer chato, para quem não entende um pouquinho de TypeScript, mas quem entende vai sacar a ideia aqui, que é passar um generics para essa função aqui. Nesse caso aqui, o que é meu generics? O meu generics é exatamente as propriedades desse meu componente aqui. Então, olha para você ver, eu vou escrever e vou exemplificar melhor. Lembra que eu falei que o HiOrderComponent perdão, galera. O HiOrderComponent é uma função que recebe parâmetro, recebe um componente como parâmetro e retorna um componente. Os componentes, na maioria das vezes, têm propriedades. E esse T aqui vai ser justamente as propriedades do componente que está vindo aqui como parâmetro. Ó, que a gente passa ele aqui, o generics aqui também. Para ajudar vocês, eu vou colocar um nome aqui. Ó. Posso colocar minhas propriedades, por exemplo. E posso passar para cá. Ó. O T é por padrão, né? Por convenção, né? Mas o nome a gente pode colocar qualquer um, certo? Mas deixa eu colocar com um T aqui, senão vai ficar enorme aqui a nossa função. Beleza? Então, feito isso daqui, galera, a gente já tem as nossas propriedades da nossa função aqui. Agora, lembra que eu falei que ele tem que retornar um componente? Então, a gente vai criar um componente aqui. Eu vou criar como created, não vou criar new component. Vou chamar ele de new component, fica mais fácil o entendimento. Beleza? E ele vai ser o seguinte. Deixa eu criar aqui a nossa arrow function. Esse nosso novo componente, ele precisa receber props. E quais que são as props dele? Aqui que vem o porquê da gente passar esse T aqui via generics também. A primeira coisa que a gente tem que passar é o tipo das propriedades dele. Então eu falo que as propriedades desse novo componente aqui vão ser o T. Beleza? E outra coisa que a gente tem que fazer aqui, que é no caso específico desse HiOrderFunction de login. O que de login não, de load, perdão. O que um loading precisa saber? Ele precisa saber se está carregando ou não. E essa propriedade eu vou fazer internamente aqui. Então eu vou criar uma interface aqui. Eu gosto de chamar sempre de internal props, quando eu preciso usar. Eu vou chamar ela de isLoading. Eu vou falar que ela é um boolean, certo? E agora eu vou pegar essa internal props aqui e vou falar que a props, além de receber o T, que são as propriedades do componente vindo por parâmetro, ela vai receber também internal props. Ou seja, além do T, ela vai ter uma propriedade chamada isLoading ainda. Beleza? Por que eu preciso disso daqui? Para fazer justamente essa condição aqui que eu comecei a falar. Que se props.isLoading, aí o TypeScript já ajudou a gente aqui. Então qual que é a lógica? Se estiver carregando, a gente mostra o nosso componente de loading, certo? Caso contrário, a gente retorna o nosso novo componente, que no caso é o componente vindo por parâmetro, certo? Então vamos passar ele aqui, ó. Ele está reclamando, vamos colocar maiúsculo aqui, mas ele também vai reclamar porque a gente precisa passar quais que são as props para ele. Então a gente vem aqui e usa
o spread operator e passa as props para ele. E aqui a gente vai retornar nosso novo componente. Não sei se eu fui muito rápido, galera, mas vamos repassar aqui então, beleza? Que é bem confuso mesmo, mas vamos lá. Então, o nosso HighOrder Component, ele é uma função que recebe um componente por parâmetro, que no caso é esse param_component. E o tipo desse param_component é do tipo component_type, e a gente passa um generics para ele aqui, que seriam as propriedades dele. Beleza? Fechou. Dentro dessa nossa função, a gente vai criar um novo componente. Esse novo componente, ele vai receber como parâmetro uma propriedade chamada props, que são todas as propriedades que estão vindo do componente por parâmetro, e uma nova que a gente criou aqui, que é o isLoading, né? Que é o internal props, que dentro dele tem o isLoading. Beleza? E aí, dentro dessa nossa função, a gente faz uma condição ternária aqui. Que, seguinte, ó, se o isLoading for true, a gente vai renderizar o nosso spinner. Caso contrário, eu vou retornar o componente que passou por parâmetro pelo loading rock e devolvo todas as propriedades dele, mais o isLoading também. Perceba aqui que tem um ezinho aqui, ó. Então ele faz a união dos dois. Feito isso daqui, eu retorno esse novo componente. Beleza? Então vamos utilizar esse carinha que vai ficar bem mais simples de entender ele. De entender por que passa esse T, por que passa esse E com o internal props. Beleza? E agora, pessoal, eu vou apagar essa lógica que a gente fez aqui. E vou deixar somente o list posts. Se a gente for ver lá, né, vai carregar, ficar em branco, não tem o loading agora, e depois aparecem nossos posts. Beleza. Agora eu vou vincular o nosso HighOrder Component ao nosso componente de lista, certo? Porque é aqui que ele vai. Lembra que eu disse que ele é uma função? Então a gente chama ele justamente aqui, ó. Quando a gente vai exportar o nosso componente, a gente passa ele aqui. E o que é o nosso componente que está vindo como parâmetro aqui? É justamente o list posts. E aí quando ele entra aqui, ó, lembra que ele tem a propriedade posts? Quando ele entra aqui dentro da nossa função, o nosso T, o nosso generics, é o posts, beleza? E na hora de criar o nosso componente aqui, ó, na nossa new component, a gente faz o seguinte, ó. Se está carregando, spinner. Se não, retorna o componente list posts com todos os posts mesmo. Se caso você viu o meu vídeo anterior sobre error boundaries, você vai achar que é bem parecido, e realmente é bem parecido. Agora, gente, se a gente fechar aqui, vamos fechar o list posts e voltar aqui para o index, ele está reclamando. Mas por que ele está reclamando? Porque falta a gente passar agora para ele uma propriedade que chama isLoading. Certo? É daqui que a gente vai pegar essa propriedade para fazer a condição lá. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, se posts.length for igual a 0, quer dizer que ele está carregando. Ou seja, agora a gente abstraiu totalmente aquele ternário que ficava aqui. A gente, se isLoading for igual a 0, mostra o isLoading, se não, mostra o posts. Agora está tudo dentro do list posts aqui, entendeu? Se a gente salvar, vamos dar um reload. Olha lá, ele apareceu carregando. Logo depois, mostrou os nossos posts. Então a gente conseguiu abstrair totalmente aquela regra. E por que eu criei um componente de usuários aqui? Para mostrar para vocês que é muito fácil reutilizar esse HighOrder Components, tá? Deixa eu pegar aqui o nosso app e eu vou importar aqui o User Components, beleza? Deixa eu salvar e ver como é que ele vai ficar aqui. Tá, ele vai ficar um embaixo do outro. Deixa eu só aplicar um style aqui, a gente vê ele bem do ladinho. Um display flex, um justify content, um between aqui, space between,
E vamos dar um gap aqui para eles passarem de 30 pixels. Beleza? Vamos salvar. Não, foi muito, galera. 30 pixels. Na verdade é por causa do Space Between. Deixa eu dar um around aqui. Tá, agora ficou melhor a gente ver. Agora, pessoal, eu vou dar um reload, olha lá. Continuou carregando e depois apareceu os pushes. O user tá da mesma maneira. O user tá chamando diretaço no Axios. Aqui, ó, da mesma maneira. Agora eu quero mostrar para vocês como é fácil reutilizar o High Order Component. Se a gente vier aqui agora, a gente só dá o loading rock. Vamos passar aqui. Vamos salvar. Vamos voltar lá. Opa. Deixa eu ver do que ele está reclamando. É claro, ele está reclamando porque agora eu tenho que passar um sloading aqui também. Ó. Então, o sloading vai ser o seguinte. Se users.length for igual a 0, está carregando. Agora, pessoal, olha. É porque deixa eu dar um timeout aqui também. Porque a chamada HTTP é muito rápida. Vou dar um set timeout aqui. Vamos passar 3 segundos. Igual é no push. Vou salvar, vou dar um reload e olha para você ver. Os dois estão funcionando da mesma maneira, com pouquíssimo código, então a gente conseguiu abstrair, né, essa questão do sload, sem ficar fazendo agora aquelas condições ternárias. Isso daqui, gente, é um exemplo simples que eu fiz, mas isso aqui pode ser usado de inúmeras formas para você conseguir abstrair muitas coisas. Por exemplo, imagine que apesar dessa lista aqui, você precisasse aplicar um filtro, por exemplo. Você já poderia criar um High Order Component que consiga fazer esse filtro independente da data que está vindo para ele, entendeu? Então isso aqui foi um exemplo simples, mas espero que vocês tenham conseguido absorver algum conhecimento aqui, certo? Eu vou colocar esse projeto no GitHub, na descrição aí também vou colocar o link da documentação do High Order Component. Espero que vocês tenham gostado. Se não entendeu, rever o vídeo novamente. Se caso não entendeu, dá uma olhadinha na documentação. Porque esse carinha aqui, de fato, quando você domina ele, o seu código começa a ficar muito mais limpo. E você começa a pensar na maneira de componentizar de uma maneira diferente. Então, eu acho que vale muito a pena a gente dominar esse carinha aqui. Beleza, galera? No mais foi isso e até a próxima.